Meus irmãos, pode tirar. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Eu pedi para tirar o púlpito porque eu quero mostrar para vocês, não isso aqui eu mostro depois, mas como nós estamos fazendo uma introdução, não apenas do livro de Ruth, mas da lição do trimestre, eu quero nesse início, como primeiro ponto, ao invés de eu falar a introdução deste livro, nós temos um vídeo muito bem feito, que explica um pouco uma visão geral do livro de Ruth que nós vamos estudar. Uma história muito linda, desenhada pela mão de Deus, e é tão bonito como a gente vê como Deus cuidou da vida dela, da sua sogra e de pessoas que estão envolvidas nisso tudo, e lhe deu restauração. Portanto, nos próximos minutos eu quero que você preste bastante atenção no vídeo que nós vamos mostrar sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth é um trabalho brilhante de arte teológica que nos convida a refletir sobre a questão de como Deus está envolvido nas alegrias e dificuldades do dia a dia das nossas vidas. Há 3 personagens principais no livro: Noemi, a viúva, Ruth, a moabita, e Boaz, o agricultor israelita. E sua história é contada em 4 capítulos que são projetados lindamente. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se desenvolve. O capítulo 1 começa com essa frase: nos dias em que os juízes decidiram. E isso nos lembra dos dias muito sombrios e difíceis do livro de Juízes. E aqui encontramos uma família israelita em Belém, lutando para sobreviver à fome. E assim, em busca de comida, eles se mudam para a terra de Moabe, antigo inimigo de Israel. E aí o pai da família morre. E os filhos se casam com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E então os filhos também morrem. E assim, eles deixam apenas Noemi e essas 2 novas noras. E Noemi não tem mais motivos para ficar. E ela diz às suas novas noras que ela está voltando para casa. E Noemi sabe que a vida de uma viúva solteira e estrangeira em Israel é muito difícil. E então, ela compele as mulheres a ficarem para trás. Orfa concorda, mas Ruth não. Ela mostra uma lealdade notável a Noemi. E ela diz: onde quer que você for, eu vou. O seu povo se tornará o meu povo e o seu Deus se tornará o meu Deus. E assim as 2 retornam a Israel juntas. E o capítulo termina com Noemi mudando seu nome para Mara, o que significa amargura em hebraico. E ela lamenta o seu destino trágico. O capítulo 2 começa com Noemi e Ruth discutindo onde vão encontrar comida. E acontece que é o começo da colheita da cevada. E assim, Ruth sai em busca de comida e acontece que ela acaba colhendo grãos no campo de um homem chamado Boaz, que por acaso é parente de Noemi. Nos é dito que Boaz é um homem de caráter nobre, e ele observa a Ruth. E assim, depois de descobrir mais sobre a sua história, ele mostra uma generosidade notável a ela. Ele permite que a imigrante Ruth possa colher grãos em seu campo. E ao fazê-lo, Boaz realmente obedece a um mandamento explícito da Torá, que é mostrar generosidade aos imigrantes e aos pobres. Boaz está tão impressionado com a lealdade de Ruth a Noemi que ora por ela para que Deus a recompense por sua ousadia. Então Ruth chega em casa naquela noite e Noemi descobre que ela conheceu Boaz e ela está emocionada. Ela diz que Boaz é o resgatador da sua família. Agora, essa coisa de resgatador da família era uma prática cultural em Israel, onde se um homem da família morresse e deixasse para trás uma esposa, filhos ou terra, era responsabilidade do resgatador da família casar-se com aquela viúva, aceitar a terra e proteger essa família. Então, Noemi começa a ter esperança de que talvez haja um futuro para a sua família. O capítulo 3 começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para que Boaz perceba a sua situação. Então Ruth parará de usar roupas de viúva de luto e dará sinais de que ela está disponível para casar-se. E assim, Ruth vai ao encontro de Boaz na fazenda naquela noite. E quando ela se aproxima, Boaz acorda e ele está totalmente surpreso. E Ruth deixa as suas intenções muito claras. Ela pergunta se Boaz vai redimir a família de Noemi e se casar com ela. Boaz é mais uma vez surpreendido pela lealdade de Ruth, Noemi e sua família. E ele chama Ruth de uma mulher de caráter nobre. É o mesmo termo usado para descrever a mulher de Provérbios 31. Então, Boaz diz a Ruth para esperar até o dia seguinte, e ele resgatará Ruth e Noemi legalmente perante os anciãos da cidade. E assim, o capítulo termina, com Ruth retornando a Noemi, e elas se maravilham juntas por todos esses eventos recentes. No capítulo 4, tudo se encaixa.
Acontece que, no último minuto, Boaz descobre que há um membro da família que está mais perto de Noemi do que ele, e ele é realmente elegível para resgatar a família antes de Boaz. Mas no último segundo, esse membro da família descobre que ele vai ter que se casar com Ruth, a moabita, e se recusa. Mas Boaz conhece o verdadeiro caráter de Ruth. E assim ele adquire a propriedade da família de Noemi e se casa com Ruth. E assim, no começo, como Ruth era leal à família de Noemi, agora Boaz é leal à família de Noemi também. A história termina com uma reversão de todas as tragédias no capítulo 1. Assim, a morte do marido e dos filhos é revertida quando Ruth se casa novamente e dá à luz a um novo filho, concedendo alegria a Noemi. E essa simetria entre abertura e encerramento é ainda mais notável. Então, lembre-se, a tragédia da abertura foi seguida por um grande ato de lealdade da parte de Ruth. E isso agora é correspondido pelo ato de lealdade de Boaz que leva à restauração final da família. E essa simetria também destaca o conceito dos capítulos internos. Cada um dos capítulos começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para o futuro. E isso é seguido por um encontro providencial entre Ruth e Boaz, e cada capítulo termina com Noemi e Ruth regozijando-se com o que aconteceu. Essa história é projetada lindamente, e esse conceito realmente se conecta com uma característica realmente interessante da história, que é o fato de haver pouca menção de Deus. Claro, os personagens falam sobre Deus algumas vezes, mas o narrador nunca menciona Deus fazendo algo diretamente na história. E esse é o seu brilhantismo, porque a providência de Deus está em ação por trás de cada cena dessa história, tecendo as circunstâncias e as escolhas de todos esses personagens. Então, a tragédia de Noemi a leva a pensar que Deus a está punindo. Mas, na verdade, a história toda é sobre a missão de Deus de redimir ela e a sua família. Ele está fazendo isso através de Ruth, através de sua ousadia e lealdade, que traz cura para a vida de Noemi. Mas não sem Boaz, que é um agricultor prático, cheio de generosidade e lealdade. E assim, Deus usa sua integridade, combinada com a ousadia de Ruth, para salvar Noemi e a sua família. E assim, essa história explora de maneira brilhante a interação dos propósitos e da vontade de Deus com a decisão e a vontade humanas. Deus entrelaça a obediência fiel do seu povo para realizar os seus propósitos redentores no mundo. E isso leva ao final verdadeiro da história. O livro de Ruth conclui com uma genealogia, mostrando como o filho de Boaz e Ruth, Obed, era o avô do rei Davi, de onde veio a linhagem do Messias. E assim, de repente, esses eventos aparentemente mundanos e comuns nessa história estão entrelaçados na grande história de redenção de Deus para o mundo inteiro. E assim o livro de Ruth nos convida a considerar como Deus pode estar trabalhando nos detalhes muito comuns e mundanos das nossas vidas também. E é disso que trata o livro de Ruth. Ensinamentos gerais do livro de Ruth que nós vamos começar a estudar hoje. Primeiro, lealdade gera lealdade. Se você é leal a alguém, alguma pessoa será leal a você, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E o segundo é, quando nós somos leais a Deus, Deus retribui a nossa lealdade a Ele, nos abençoando. E como é que Deus abençoa uma pessoa? Enviando outra pessoa. Assim foi com Ruth. Ela foi abençoada por Boaz. Boaz que casou com ela, que cuidou da família e também tirou a tristeza do coração da sua sogra, Noemi. Por isso, pode ter certeza que se você for leal a Deus, Deus vai colocar pessoas do seu lado para serem leais a você e abençoar a sua vida. Deus gosta de usar pessoas. Por isso, acompanhe comigo aqui atrás. Então, nós temos aqui a primeira lição, a trágica emigração de Belém para Moabe. Nós fizemos a leitura de Ruth capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. E o texto áureo do nosso versículo está em Ruth capítulo 1, versículo 1, que diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. E a verdade prática que nós temos da lição de hoje é: as tragédias humanas jamais podem anular os soberanos propósitos de
Deus, aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Olha como é que esse livro é especial e eu vou, para você entender a riqueza, hoje a gente vai ter uma aula inteira em cima de 6 versículos. Eu vou passar aqui 40 minutos só falando sobre 6 versículos da Bíblia. Que outro local, que outro momento na igreja nós temos o privilégio de olhar, estudar e dissecar versículo por versículo, palavra por palavra, letra por letra. Por isso é muito bom que você esteja aqui na nossa escola bíblica dominical, porque é aqui que Deus vai te ensinar e te dar mais conhecimento da palavra. Olha, vocês viram a beleza, mas ao mesmo tempo a velocidade do livro. Quando a gente pensa em Ruth, no livro de Ruth e também em Esther, que nós vamos estudar, a gente fala, bem, livros que levam nomes de mulheres. Então é sobre um romance, né? É sobre um drama romântico da história de uma mulher. Mas deixa eu trazer para você um pouco mais de foco nos 6 primeiros versículos, que são aqueles que eu vou me ater no estudo de hoje. Versículo 1, fome em Belém, e a família sai como refugiada para Moabe. Versículo 2, apresentam os personagens, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, a família que sai de Belém e vai para Moabe. Versículo 3, Elimeleque morre. Eu não estou falando de capítulo, estou falando de versículo. Versículo 4, os filhos casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Versículo 5, os filhos que acabaram de casar morrem, Malom e Quilion morrem, e agora nós temos 3 viúvas. Versículo 6, elas iniciam a migração de volta para Belém. Se fosse um filme, não seria um filme de romance não, pelo menos nos 6 versículos aqui. Isso aqui é no mínimo um terror ou um suspense, quem sabe uma ação. Eu chamaria de Velozes e Furiosos. De tanta coisa, gente, que acontece em 6 versículos. Fome, viagem, morre pai, filho casa, morre os filhos, sobrou viúva, retornam para Belém e uma fica para trás. De 6 pessoas, a gente só tem 2 pessoas, e eu ainda estou no versículo 5. Ruth capítulo 1, versículo 1, começa com 6 pessoas. Quando chega em Ruth capítulo 1, versículo 5, eu só tenho 2 pessoas. Porque uma também fica para trás, escolhe não voltar para Belém. Não é porque o livro tem nome de mulher que é livro de mulherzinha, não. Se você for parar para perceber, esse livro talvez nos 6 primeiros versículos tenha mais ação do que Gênesis e Apocalipse juntas. De tanta coisa que acontece, olha a riqueza daquilo que nós vamos iniciar a estudar no trimestre daqui. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, livro de Ruth, você está com a sua revista. Se você não tem, reforço o convite que o pastor Rodolfo disse. Aqui ou na saída, adquira. Minha sugestão para você, antes de vir aqui, no sábado à noite ou até no domingo de manhã, está tomando café, dê pelo menos uma lida completa naquilo que nós vamos estudar, que aí o ensino do púlpito vai adicionar aquilo que você já sabe para você ter um entendimento melhor. Então, a introdução já foi dada através desse lindo vídeo que fala a história de Ruth inteira. E nós temos como o primeiro ponto, livro de Ruth. E nós vamos tratar sobre o nome, sobre a autor e data do livro e o início de tudo, que é o drama da emigração. Vamos então falar do nome, primeiro ponto, 1.1. Na verdade, na sua revista você vai ver que ele fala sobre o significado do nome de Ruth. Mas deixa eu ampliar um pouco isso. Vamos entender o significado de todos aqui dessa história. Nós temos Elimeleque, nós temos Naomi, nós temos Opa, nós temos Ruth. E ainda tem um que é um personagem principal da história que não chegou a ser citado nos 6 primeiros versículos. Boaz. Eu tenho certeza que as moças solteiras sabem de quem é Boaz. Ou já ouviram Boaz? Se você cresceu na igreja, toda moça da igreja sempre quis encontrar o seu Boaz. Sabe por quê? Porque ele é solteiro, ele é bonitão, ele é rico. Recebe aí. Ele é fazendeiro. Boaz está à procura de uma mulher. Sabe o que significa o nome Boaz? Força, diga assim, força. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Naomi, que é a mulher de Elimeleque, o nome dela significa aprazível. Uma pessoa que você teria prazer de estar perto. Orfa, aquela nora que ficou em Moabe, não quis voltar,
O nome dela significa ir para trás, retroceder, regredir, voltar. Daria para eu pregar uma série de mensagens só em cima. Olha o nome da série de mensagens: Orfa, a que regrediu, a que voltou, a que retrocedeu, a que andou para trás. E nós temos Ruth, que dá nome ao livro. Ruth, na nossa revista, a gente aprende que o nome dela significa companheira. Mas tem um segundo significado, que talvez seja até mais usado do que o significado companheira. O nome Ruth significa agradável de ver. Todo Boaz está à procura de uma companheira que seja agradável de ver. E toda mulher que sabe que ela é agradável e ela é uma boa companheira, ela vai aprender a esperar o tempo certo do Boaz chegar. Porque o problema é que tem muita mulher que troca Boaz por Bozo, por palhaços que aparecem na vida dele. Por quê? Porque elas não sabem que elas são tão agradáveis, tão companheiras. Espera um pouquinho, fica tranquilo. Deus vai colocar um Boaz no seu caminho, alguém para ser o seu companheiro, alguém que seja forte, alguém que tenha princípios, alguém que seja uma bênção para a sua vida. Então, esses são os personagens que nós temos nessa história. Uma história curta em capítulos, mas não em duração. E isso aqui se torna, e eu vou falar ainda sobre isso, um problema na nossa interpretação. Porque ele tem poucos. Nós temos no livro de Ruth 4 pequenos capítulos. Então a gente fala, olha que história bonita. Porque ela começa pobre e viúva, termina casada e rica em 4 capítulos. A maneira de contar foi breve e rápida, mas isso aqui levou uma vida inteira. A duração que esses 4 capítulos descrevem não é do dia para a noite, não. Então muita gente fala, ai, como eu gostaria de ter uma história como a história de Ruth. Então te prepara para viver a vida inteira os dramas que Ruth viveu, porque ela foi pessoa e demorou e levou o tempo tudo isso que aconteceu. Este livro, o livro de Ruth, nós entendemos que provavelmente ele é escrito pelo profeta Samuel, que também foi um juiz. Ele terminou o início do tempo dos juízes, sendo ele um profeta, e ele iniciou ungindo, na verdade, Saul e depois Davi. Então ele também faz a transição do tempo dos profetas e dos juízes para o tempo da monarquia dos reis de Israel. Por que entendem que esse livro ele é dado como autoria de Samuel? Primeiro, por causa de outros livros que Samuel escreveu, que o desenho literário, a forma literária é muito próxima e muito parecida. E segundo ponto é porque no livro de Ruth ele cita o rei Davi e alguns detalhes do rei Davi. Sendo Samuel o profeta usado para ungir Davi, tinha proximidade, conhecia. Então, se a forma literária é muito próxima e ainda traz detalhes de alguém que conviveu com o rei Davi, nós entendemos que a autoria é de Samuel. Então, os episódios que nós estamos lendo nesses quatro capítulos, eles acontecem no período dos juízes. Embora cite Davi, a história da vida de Ruth não acontece durante o reinado de Israel, mas durante o tempo dos juízes. E provavelmente o juiz Gideão, no século 7 a.C., só para situar a gente, e a gente poder entrar realmente no 1.3, que fala o drama da emigração. Primeiro aqui, só uma explicação até linguística. Qual a diferença, pastor, de emigração, migração e imigração? Depende do ponto de vista. Se você está aqui e você vai para algum local, você está emigrando. Na perspectiva do receptor, ou seja, se eu estou saindo daqui e eu vou para os Estados Unidos, eu estou no Brasil emigrando para os Estados Unidos. Mas quem está nos Estados Unidos e me recebe no avião, vai falar, o André está imigrando, porque ele está entrando no meu país. Então, depende de como você vê, da perspectiva que você está, e você vai entender, por isso a palavra é emigração, porque a gente não usa muito emigração, né? A gente usa migração ou imigrante, ou seja, é alguém, a palavra imigrante, ela tem a perspectiva do local, é alguém que veio do seu país aqui para o meu país. E esse é o drama que eles vivem. Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos, eles estão em Belém, e eles fogem. Eles emigram de Belém para Moabe por questão de sobrevivência.
E eu acho interessante, se não me engano, Billy Graham que disse: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque a situação de imigração ou imigração, como for, é algo tão atual no nosso país. Eu não sei se você lembra, mas a pandemia deu um pouco de mudança no noticiário. Mas antes da pandemia, não se falava em outra coisa no mundo do que a crise da imigração. Você lembra de várias pessoas chegando na Itália, chegando na Grécia? Vamos trazer para o Brasil. Nós fizemos um trabalho aqui missionário, onde nós acolhemos 5 famílias venezuelanas, se não me engano, 4 ou 5 famílias. Por quê? Porque na Venezuela eles não tinham dinheiro para nada, a economia estava afundada, o governo estava em conflito, e tudo estava muito caro, não tinham nem comida para comprar. Mesmo tendo dinheiro, não tinham acesso, porque o suprimento e o abastecimento do país estava tão ruim que centenas de milhares de venezuelanos imigraram para o Brasil, fugindo de uma fome, fugindo de um caos social no país deles. O negócio foi tão feio na Venezuela. Eu estava ontem dando uma pesquisada que eu vi um jornalista falando: aqui na Venezuela as coisas estão tão caras que não vale a pena você comprar papel higiênico, porque a desvalorização do dinheiro foi tão grande que é mais barato você limpar e fazer higiene com o papel do dinheiro do que o papel higiênico. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando a gente lê, a gente pensa assim: isso acontecia lá atrás. Não, irmão, é tão atual a palavra de Deus. Olha que bonito a gente poder abrir a palavra e a gente ver um retrato da sociedade atual. Aquilo que aconteceu naquele tempo é o que nós estamos vivendo aqui. Então esse drama existe hoje no Brasil, na Itália, na Europa, em todos os lugares. Parou um pouco por causa da pandemia, fecharam as fronteiras, ninguém entra, parou um pouco disso. Mas tenha certeza, quando voltar, as consequências da crise econômica que a pandemia vai trazer, com certeza a gente vai voltar a viver episódios tristes de problema, de crise, de imigração no mundo inteiro. Esse era o drama que os venezuelanos viveram. Era o drama que a família de Elimelec, que a família de Naomi, junto com seus 2 filhos, estavam vivendo. Então, eles deixam tudo para trás em Belém, de Judá, e eles vão até Moabe. E aí a gente chega no ponto 2, o drama da fome, que é assim: fome em Belém de Judá, a terra de Moabe e possíveis alternativas. Qual é a razão, então, que eles saem de Belém e vão até Moabe? Uma grande fome. Eles saem da Judeia e vão para um local que não pertence ao povo de Deus. Eles viajam 80 quilômetros aproximadamente para prosseguir o que hoje a gente chamaria de sonho americano. Não está dando certo, não tem nada. Eu vou para a Europa, eu vou para Portugal, eu vou para cá, eu vou tentar a vida, porque aqui a vida não está dando certo. Aqui não é o sonho americano, é o sonho moabita. Não sei se é tão bom assim não, esse sonho. Então eles saem de Belém, com a família, pega as trouxas, pega tudo que pode, vamos andar caminhando 80 quilômetros, chegando até Moabe. Entenda você que nesse tempo, a fome não é como a fome que existe hoje. Eu comparei com a Venezuela, mas eu acho que não é nem comparável com aquilo que aconteceu na Venezuela. É pior o que aconteceu em Belém. Fome na Bíblia não é caos social e econômico, caos político como existe hoje no nosso mundo. Porque vamos falar a verdade, tem comida para todo mundo nesse mundo. Tem dinheiro para todo mundo nesse mundo. O grande problema não é falta de comida ou de dinheiro, é falta de distribuição. A gente fala isso, o problema do Brasil é distribuição de renda, porque dinheiro tem para todo mundo, dá para todo mundo, comida tem para todo mundo e dá para todo mundo. Não era o problema dessa época, não. No Brasil é assim, ó, você tem um condomínio fechado, um prédio de luxo, e do lado você tem uma favela. Aqui você tem gente que tem dinheiro e suprimento na despensa para 3 meses estocado de comida. Do lado, fisicamente do lado, você tem gente que está passando fome por falta de comida. É fome na terra? Não. É má distribuição de renda. É falta de oportunidades. Fome na Bíblia, descrita como aconteceu aqui em Belém, em outros momentos, como aconteceu, por exemplo, em Gerar, quando Isaac estava lá, era quando eles plantavam e a terra se recusava a frutificar. Eles pegavam água, faziam irrigação, eles tentavam tudo, e parece que a natureza travava e trancava. Não conseguiam plantar e colher absolutamente nada. Por isso,
eles foram para lá. Por isso, por causa da fome geral, eles saem da sua terra, de Belém de Judá, e vão até Moabe. Mas o texto deixa claro, e nós estudamos, a revista deixa claro isso aqui também, na palavra de Deus, que nem todos foram para Moabe. Muitos belemitas permaneceram na terra. Tanto que depois a família volta para Belém, porque ouve falar que voltou a frutificar e ter lá. Então entenda, o problema é ruim, mas ainda tem gente que fica onde Deus colocou ela. E eu vou entrar um pouco nisso, porque olha, entenda, a terra de Moabe é uma terra diferente. Tem características diferentes de Judá. Os moabitas são descendentes de Ló. Eles não eram amáveis, o texto bíblico diz. Eles não eram amáveis. E eles não faziam culto ao Deus vivo. O culto deles era para um Deus pagão. Eles adoravam o Deus Camo. Sabe o que o Deus Camo recebia como sacrifício? Pessoas. O sacrifício dele não era animal, não era pombinho, não era ave, não era bezerro, não, eles sacrificavam pessoas. Então, além de todo esse histórico pagão, todo esse histórico pecaminoso de, vamos dizer assim, prostituição espiritual, que matava gente, que sacrificava crianças e pessoas, ainda existia um histórico de conflitos do povo moabita com o povo de Israel. Guerras, invasões, conflitos. Então eles saem de uma terra que é deles e vão para uma terra que é esquisita e de um povo diferente. Aí o ponto 2.3, o 2.3 aqui, possíveis alternativas. A pergunta é, mas pastor, tinha fome? Eles não tinham alternativa. Será? Eu falei para você já, não foram todos os belemitas que saíram. Muitos ficaram. Ele, por alguma razão, Elimeleque decidiu e falou, não vamos minha mulher, vamos arrumar as coisas, vamos vender, vamos fazer um bazar, vamos pegar e vamos embora, porque aqui está difícil, aqui não tem emprego, aqui não tem oportunidade, eu não estou conseguindo nada, eu estou passando fome, passando dificuldade, e eu não posso deixar isso acontecer. Eles saem, mas muitos ficam em Belém. Diga Belém. Sabe o que significa Belém? Pão. Casa do pão. Pão remete à palavra. Na Bíblia, pão é palavra. E essa história, que é curta em capítulos, mais longa história, você vê Deus trabalhando as decisões certas e as decisões erradas, para que no final a vontade de Deus fosse feita na vida destas pessoas. Por mais que eles mudem de opinião, por mais que eles saiam do local onde Deus chamou, você vê Deus trabalhando e costurando a história e a nossa vida através de perdas, através de ganhos, através de alegria, através de choro. Tudo que acontece na minha vida, de bom e de ruim, coopera para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas cooperam, não são coisas boas, também coisas ruins acontecem, e Deus vai fazer com que essas coisas ruins cooperem para o plano final e o desígnio de Deus na minha vida. Então, olha como esse livro, ele trabalha polos diferentes. Ele fala de pobreza e fala de riqueza. Ele fala de morte e ele fala de vida. Ele fala de desistência, ele fala de resiliência, ele fala de milagres, ele fala de bom relacionamento e ele fala de péssimos relacionamentos. E Deus vai costurando tudo isso, falando, eu vou fazer um grande pano bonito que vai ser desenrolado e depois feito como a história do livro na Bíblia chamado Ruth, porque eu vou caminhar ela para o local que eu desejo na vida dela. Então a gente olha e fala, que bonita a história dela. Mas existe muita coisa no meio, muito sofrimento no meio, muito choro no meio, muita dor no meio, como é com a nossa vida. Mas isso não quer dizer que a gente está fora dos propósitos de Deus. Pelo contrário, foi a falta, foi a desistência, foi a morte que levou ela para uma terra onde o Boaz dela, onde o Boaz é a tipificação de Cristo. É a pessoa que entra na sua vida e ela salva, e ela renova, e ela regenera a sua vida. Então, todas as coisas que acontecem com a nossa vida, ganhas e perdas, choros, nos encaminham para ter um encontro com Cristo, que é aquele que regenera a nossa vida. Talvez muitos aqui tenham esse testemunho. Você só está aqui porque teve um problema lá atrás, e por causa daquele problema, você veio para a igreja. Aí você ouviu a palavra e aceitou Jesus, e serve a Deus até hoje. Que bom que você teve aquele problema. Que bom que aconteceu aquela perda. Porque se não acontecesse, será que você estaria aqui na igreja? Será que você estaria no local onde Deus te designou para estar?
Então, uma coisa que eu aprendo com Ruth é, posso até passar problemas, faltas, mas eu não vou desistir. Eu vou seguir e continuar o meu plano. Se Deus me colocou aqui nesse local, me colocou aqui com essa família, eu não vou largar estas pessoas, porque eu sei que elas são bênção para a minha vida. Então Deus vai ter providência, Deus tem Boaz para aquelas pessoas que não desistem, mesmo quando tudo está contrário. Deus vai encaminhar a sua vida para o propósito dele, porque Deus ele vê como a gente não vê, ou a gente não vê como Deus vê. Deus vê Ruth como nós vimos aqui nesse vídeo. Só que já aconteceu, né? Foi lá atrás. Você viu aquele desenho? Que bonito. Não foi um vídeo maravilhoso? Quando ele distancia, você vê a história completa, o desenho completo. É assim que Deus vê. A gente não. A gente está vendo umas pessoas caminhando provavelmente no meio do deserto, 80 quilômetros, para sair de um local que eles não tinham oportunidade, não tinham dinheiro, não tinham emprego e não tinham comida, tentando uma vida melhor em Moabe. Então, isso termina o ponto 2. Falamos sobre a fome de Judá, a terra de Moabe e possíveis alternativas. Nós então entendemos que existiriam outras alternativas para todos eles. E eu quero, no ponto 3, e eu vou me ater mais aqui, na ministração de hoje, falar sobre a morte e a viuvez, que tem como subtópico morte do esposo, casamento e morte dos filhos, e Noemi não desiste. Elimeleque morre, os filhos casam, depois morrem, e agora nós temos 3 viúvas na história. Curiosidade, já que a gente está falando sobre o ponto morte e viuvez e a morte do esposo e morte dos filhos. O que causou a morte deles? A Bíblia não fala. Mas não causa curiosidade na gente? Numa família onde existem 3 homens e 3 mulheres, só morrem os homens. A Bíblia não cita luta, a Bíblia não cita guerra, não existe registro histórico em outros textos, em outras literaturas que aponte que houve uma batalha e uma guerra nesse tempo para que eles morressem através de um assassinato ou de um ataque. Não existe registro disso. Só a nível de curiosidade. Não estou dizendo que é, não estou afirmando que é, porque a Bíblia não afirma. Mas se não houve guerra, se não houve assassinato, se não houve nada que acontecesse para 3 homens morrerem nessa época, para você ver como a Bíblia é atual, será que eles passaram por uma pandemia? Eu me pergunto. Aí eu falei, não, eu vou ter que ir online também, eu vi o pastor Samuel ministrando isso, eu fui online. Quando eu vi online, olha a manchete, eu falei assim, probabilidade de homens morrerem com Covid. Primeiro resultado, Wall Street Journal, todo mundo, homens têm 2 vezes mais probabilidade de morrer de Covid do que mulheres. Falei, que interessante isso, né? Além de viver o problema de imigração, que a gente vive e eles viviam, de onde é que do nada 3 morrem? Como? Da onde? A Bíblia não cita. Não estou dizendo que é, mas é muita coincidência, né? Não? Ruth com os tempos de hoje, quem sabe? Vai, não sei. Eles passaram por um momento muito parecido como nós passamos. Então, isso poderia ser uma razão. Mas me deixa dizer uma segunda opção, aí talvez uma coisa mais pastoral de uma aplicação bíblica. Todos os homens dessa família morrem em Moabe, ok? Eles saem de Belém, são belemitas, vão para uma terra que não é deles, e eles morrem nessa terra, fora da sua terra. Belém é uma palavra que significa casa do pão ou pão. Pão, na Bíblia, remete para a palavra de Deus. Onde é que fica Belém? É Belém de Pará? Não, é Belém de Judá, poderia até ser mesmo. Mas lá ele não ia passar fome não, não falta açaí nem farinha lá em Belém não. Se faltar, aí você vai ver uma imigração de paraenses no mundo inteiro, desesperados, através de açaí. Belém significa palavra, e Judá significa louvor. Eles deixam a palavra e o louvor, e começam a morrer um por um. Estou aplicando isso na sua vida. Quando você deixa o louvor a Deus,
Quando você deixa a palavra de Deus, você começa a morrer, você começa a perder coisas, você começa a ver coisas ao redor da sua vida morrendo quando você larga de lado, quando você esquece e deixa para trás a palavra do Senhor e o louvor a Ele. Então, se nós saímos de um local que não tem palavra, se nós saímos de um local e esse local não tem mais louvor, como é que nós vamos nos sustentar? Já que este é o nosso ambiente. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Então o habitar de Deus é onde tem louvor. Então se eu deixo para trás Judá, eu estou deixando o louvor. E se eu deixo para trás o louvor, eu estou deixando o local de habitação de Deus. E se eu deixo o local de habitação de Deus, eu estou deixando Deus para trás. E quando o homem deixa Deus, eu já preguei isso, vocês são uma igreja instruída. Todo o ambiente forma o seu habitante. Então Deus cria primeiro o ambiente para depois criar o habitante. Ele fala assim, haja água. E ele fala assim, água produz os animais conforme as suas espécies. Então a característica da água produz o habitante que nela existe. O peixe só vive dentro de uma água, porque ele foi produzido naquele ambiente. Aí Deus fala assim, haja terra. Aí é produzido, ele fala assim, terra produz a grama, a relva, frutos e árvores conforme a sua espécie. Então Deus não cria coisa por coisa, árvore por árvore, fruto por fruto. Deus ordena para a terra, e é a terra que produz. Deus extrai do potencial da terra aquilo que produz. Então, o fruto, a árvore, a grama, só pode existir no ambiente a qual ela foi criada, senão ela morre. A mesma coisa com os planetas. Deus não falou, haja Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão, não. Ele falou assim, céu, produza os seus grandes luminares conforme a sua espécie e o seu tipo. Por quê? Porque o ambiente do espaço, ele tem os gases naturais, os gases necessários para que as estrelas e os planetas sobrevivam e fiquem em órbita para não sair tudo. Por quê? Porque o ambiente criou aquilo e aquilo tem as propriedades e características do ambiente. Aí Deus cria sol, Deus cria o céu, Deus cria a terra e Deus cria o mar. Aí quando Ele vai criar para você, o que Ele faz? Ele olha para o céu? Ele olha para a terra? Ele olha para o mar? Não, Ele fala assim, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Deus olha para si próprio e de si próprio Ele cria você. Esse que é o problema, você deixou Judá, você deixou o local da habitação de Deus. Agora você está em Moabe, longe de Deus. Você morre quando você se afasta da presença daquele que te criou. Porque aquele é o ambiente que você funciona. Eu estou falando isso aqui, não necessariamente com eles, mas eu estou aplicando a nossa vida espiritual. O que acontece quando nós deixamos para trás a palavra de Deus e a presença do seu Santo Espírito do nosso meio. Aleluia, aleluia. Estou ensinando, alguém está aprendendo alguma coisa nessa aula? Meu Deus. Então, a gente falou de morte do esposo, casamento e morte dos filhos. Algumas razões aparentes, mostrando que talvez teriam alternativas. Quem sabe poderiam ficar em Belém, junto com muitas pessoas que ficaram. Mas acontece tudo isso. A gente não volta atrás. A gente não vai chorar o leite que foi derramado. Mas eu acho interessante que o último ponto coloca assim, Noemi não desiste. Aleluia. Aleluia. Eu louvo a Deus pelas mulheres que não desistem. Eu louvo a Deus pela minha mulher, pela minha filhinha, pela minha mãe, pela minha sogra, pelas minhas avós. As mulheres que Deus colocou na minha vida, que elas não desistem. Eu louvo a Deus pelas mulheres de oração da Assembleia de Deus, do ciclo de oração, da intercessão, da consagração, porque são mulheres que não desistem. Se você procura no mundo pessoas que têm fé até a última gota, antes da morte, pode crer, até depois de morrer, essas mulheres têm fé também. Fala assim, ora aí porque alguém morreu. Elas têm fé, elas não desistem e elas fazem o mundo acontecer. Eu louvo a Deus por vocês, mulheres. Homens, vocês podem aplaudir essas mulheres bonitas? Eu louvo a Deus por mulheres que não desistem. Agora, o escritor, ele vai iniciar o tratamento dele com Noemi e ele transiciona no meio da história. Porque no começo ela está casada, existem homens. Então, toda vez que Noemi é citada, ela é citada em referência ao seu marido. Então ele fala, Elimeleque e sua esposa Noemi. Então andava Elimeleque e sua esposa. Então o homem era a referência. E a mulher era citada em referência ao homem. Só que no meio da história, enquanto Elimeleque é vivo, ele é referência.
E ele é tratado pelo seu nome. Depois que ele morre, ele não é mais tratado pelo seu nome, ele é tratado em referência a Noemi. Então eles falam assim, Noemi e o seu esposo Elimeleque. Então a centralidade agora e o foco vai para ela e o homem fica em segundo plano. Coisa muito incomum da gente ver na Bíblia. Você sabe que a Bíblia foi escrita durante uma cultura que tem a centralidade em cima do homem. Então cita-se nome de homem, conta-se homem. Mulheres raramente, e eu acho bonito porque Deus cita, até numa cultura muito fechada, Deus cita mulheres, Deus levanta mulheres, e Deus ainda faz em mulheres referências para toda a sua família. Então não é só, a esposa do pastor, não. Eu dou glória a Deus porque talvez eu tenha uma Ruth em casa. Quantos lugares? Eu já não fui com a Nayane e falei assim, nós temos aqui a pastora Nayane, ela está acompanhada do seu marido. Eu não fico com ciúme, não. Falo, eu tenho uma Ruth comigo, eu tenho uma mulher de fibra, eu tenho uma mulher que não desiste. Eu tenho, uma Noemi, uma mulher que não desiste. Então, antes era assim, os filhos dele, quando se referiam aos filhos. Depois da morte, ele fala assim, os filhos dela. Então, isso denuncia uma transferência de responsabilidade do pai morto para uma mãe viva. E aprenda isso, que eu já estou fechando o meu ensinamento aqui. Tem muita coisa que vai acontecer na sua vida que não será a sua culpa, mas continuará sendo a sua responsabilidade. Aqui há uma transferência de responsabilidade. Antes era em cima de Elimeleque, enquanto ele estava vivo. Ele morre e fala agora, só que tudo que eles falam em referência à vida, às posses dessa família, não é mais dele, é dela. É culpa de Noemi que eles saíram de Belém? Provavelmente não, porque o homem tinha muito mando e ele que decidia nessa época. É culpa dela que foram para Moabe? Não. Talvez do marido. Talvez foi ele que fez a escolha. Talvez foi ele que perdeu o emprego. Talvez foi uma decisão dele. Ele falou assim, eu que sustento a casa, não tenho como mais sustentar, então eu vou decidir aqui. Nós vamos sair de Belém e vamos para Moabe. É culpa de Noemi que isto tudo aconteceu? Não. Culpa não é, mas é responsabilidade sim. A gente tem que saber diferenciar o que é culpa e o que é responsabilidade, são coisas totalmente diferentes. Em outras palavras, tem coisas que acontecem que podem até não ser sua culpa, mas são a sua responsabilidade. Quer ver um exemplo? Seus filhos. A gente cria filho. Hoje em dia, 15 anos, o menino já sabe tudo. Se quiser, já pode até trabalhar. Já tem acesso a todas as informações do mundo. Tem outros 18, já é de maior, toma a sua própria decisão, mas mora na sua casa. Se mora na sua casa, é a sua responsabilidade. Mas se seu filho se envolve com droga, com bebida, com pornografia, com tráfico, com coisa que não presta, a minha pergunta é, a culpa é sua? Não. Tira esse peso, pai. Tira esse peso, mãe. Se seus filhos já grandinhos, 15 para cima, não vou dizer 18 não, 15, 14, já sabe muito bem o que está fazendo. Se eles tomam decisões erradas, a culpa, pai, não é sua. A culpa é deles, eles são grandes. Mas é a sua responsabilidade, porque eles continuam sendo seu filho. Responsabilidade não é trazer o peso da culpa, mas é entender, já que ele se meteu nessa, é minha responsabilidade orar por ele, cuidar dele, tirar ele, levantar ele, cultivar coisas boas para arrancar ele do buraco que ele se colocou. Está entendendo o que eu estou falando? Então tem coisas na nossa casa que acontecem que não são a nossa culpa, mas se aconteceu na nossa casa, sempre será a nossa responsabilidade. Por isso, Noemi me ensina uma coisa. Ela é uma mulher corajosa e que ela não desiste e não foge das suas responsabilidades. Mesmo que ela esteja vivendo situações que não são a sua culpa, que não foram a sua decisão. A responsabilidade continua sendo dela. Tanto que ela fala assim, ela tenta até se livrar. Ela chega, e eu já estou entrando na próxima lição, não vou entrar muito lá para ficar aqui, mas futuramente vocês vão perceber que ela chega e fala assim, fica aqui na terra de vocês, porque vocês nasceram aqui, conheceram aqui é o povo de vocês, aqui é a família de vocês, eu vou voltar para a minha terra, porque aqui não tem nada para mim, quem sabe eu vou lá e vou morrer sozinho. Aí uma delas fala, não, onde tu for, eu irei. Aleluia. Porque o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo.